Olá, meus queridos, eu sou a Marcela Leal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma célebre frase de um curso em milagres, uma célebre sentença de um curso em milagres que vocês vão gostar muito de saber mais sobre essa sentença. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a gentileza para vocês, já chega dando um like nesse vídeo, se inscreve no canal para receber as notificações dos vídeos novos sempre que eu postar aqui, e vai no Instagram do Escola da Liberdade, o @Escola da Liberdade, e se inscreve por lá também, ok? Bom, meus queridos, eu compartilhei hoje uma frase no Instagram e eu quero compartilhar aqui com vocês agora. Olha que coisa mais linda. Uma sentença de um curso em milagres, tá? Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Ok? Eu sou responsável pelo que vejo. Então, gente, sem a gente aceitar isso, tá? A gente não entrou completamente num trabalho de autoconhecimento. Então a gente tem que entender, pelo menos intelectualmente, a princípio, tá? Que é assim que as coisas acontecem. Se é difícil para você aceitar isso, você pode ir por um outro caminho. Você pode começar a ser uma pessoa muito racional, né? Você tem uma mente muito racional, lógica ali. Você pode ir pela física quântica, por exemplo. Você vai entender ali no experimento, um dos experimentos, por exemplo, o experimento da dupla fenda, já deixa isso claro. Eu sou responsável pelo que vejo. Por quê? Porque quando existe um observador observando o experimento da dupla fenda, né? O disparador lá de partículas dispara as partículas, elas passam pelas duas fendas e lá no fundo, o que acontece? Na parede do fundo, um padrão de partícula, ou seja, as partículas que são mini bolinhas ali, no caso de um dos experimentos foi com elétrons, né? O disparador dispara aquele bando de bolinha, né, de elétrons, passa pelas duas fendas e bate na parede de trás, formando um padrão de partícula. Ou seja, as duas fendas estarão ali marcadas depois que passaram pelas duas fendas. Lá no fundo vai ter um padrão de duas fendas, ok? Por quê? Porque a pessoa que está fazendo o experimento e que colocou lá um medidor para medir, ok? Tem uma escolha já na mente dela. Ela é um cientista e, acima de tudo, o cientista, a maior parte deles é bem materialista ainda, né? Então, o que ele quer ver? Ele já decidiu o que ele quer ver. Ele quer ver matéria. Ele entende que vai ter que acontecer aquilo, não pode dar errado, não pode ser diferente do que a mente dele escolheu para ver, né? É natural que quando a gente jogue uma bola para cima, ela caia, né? Se ela tiver um determinado peso. Então é isso que ele escolheu ver, às vezes inconscientemente, ok? Então vai ter lá o disparador dispara as partículas, passa pelas duas fendas e faz um padrão de duas fendas no fundo. Quando não tem ninguém olhando o disparador de partículas, não tem ninguém escolhendo, o disparador de partículas dispara os elétrons, passa pelas duas fendas e de repente ele se transforma em onda e ele faz um padrão e ele bate na parede do fundo num padrão de onda, gente. Onda. Por quê? Porque não tem escolha. Quando não existe escolha, existe um oceano de possibilidades, existe vácuo quântico, existe oceano primordial de possibilidades, entendeu? Por quê? Porque isto é o que nós somos, ok? Em essência. Nós somos um em essência. Então, tudo isso se mescla quando não tem alguém escolhendo e transformando aquela onda, colapsando aquela onda em partícula, ok? Então, eu sou responsável pelo que vejo, eu escolho as coisas que chegam até mim. Vamos lá, deixa eu ler direitinho como ele fala, né? Eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que quero alcançar, ok? Eu sou uma pessoa muito cética, né? Enquanto cientista, falando do experimento da dupla fenda, tô dando um exemplo.
E aí eu já decidi, coloquei lá o medidor e falei, não, cara, vou ter que ver o que é o normal de se ver aqui, né? Fazer lá o padrão. Quando não tem ninguém olhando, o negócio muda e os cientistas voltam lá e falam, mano, o que aconteceu aqui? Entendeu? É simples. Você não tem uma consciência para decidir, para escolher, ok? Então é tudo onda quando não tem uma consciência para colapsar. Então, gente, ele diz, eu escolho os sentimentos que experimento e decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, porque o mundo é maia, ok? Porque é por isso que o mundo é chamado de ilusão por um curso em milagres, porque elas parecem, mas na realidade elas não estão acontecendo. Não vamos falar muito sobre isso aqui hoje para não estender muito o vídeo, tá? Mas quem quiser, entra na Toca do Coelho e vem estudar um curso em milagres. Ou vem, digo, comigo ou com o próprio livro. Compra o livro e começa a estudar, tá bom? Ou vai para física quântica, é um caminho ótimo também. Você pode meditar também, que é um outro caminho. Você vai chegar no mesmo lugar, tá? Então, todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedir. Por quê? Porque existe uma decisão que muitas vezes a gente não sabe que decidiu, que vem do inconsciente. Quem domina o resultado das nossas escolhas não é a nossa consciência. É por isso que muitas vezes a gente fala, quero ir para Paris e acaba em Carapicuíba. Entendeu? Aí você fala, poxa, mas eu queria ir para Paris, eu tava indo para Paris, por que eu fui parar em Carapicuíba? Né? Por que eu fui parar na Vila Madalena? Entendeu? Porque existe uma escolha inconsciente, o seu inconsciente está dizendo para você, você não é merecedor, você não pode, você não é capaz, entendeu? Eu as peço, olha que loucura isso, gente, que loucura lúcida, entendeu? Eu as peço por quê? Porque lá no seu inconsciente você está dizendo, eu não sou capaz, então mostra pra mim que eu não sou capaz. E a mente consciente está falando, oba, que bom que eu vou pra Paris, é tudo que eu mereço, eu sou incrível, eu sou o máximo, entendeu? Aí chega um momento que você faz assim, opa, pra onde eu tô indo, pá, Osasco. Entenderam como funciona? Ou como não funciona? Mas funciona, tá, gente? Funciona porque é matemático isso, ok? Então, a gente pede num lugar muito inconsciente qual que é a meta que eu quero alcançar. A meta é provar pra mim mesmo que eu não sou capaz. Por mais que conscientemente eu falo, nossa, eu sou incrível, eu sou imbatível, eu sou o máximo, ok? No lugar mais inconsciente, o que é verdade pra você é que você não é capaz, que você não pode, que você não é merecedor, entendeu? Então é essa meta última inconsciente que você vai receber. Olha que rolê, olha isso, gente. Então, galera, sem entender isso, por que eu coloquei essa sentença de um curso em milagres lá? Primeiro que foi uma amiga amada que me lembrou dessa sentença e eu resolvi falar sobre ela porque realmente ela traduz tudo que importa e que traz essa mudança de consciência para nós, ok? Sem você aceitar isso aqui, primeiro, você vai aceitar de forma intelectual, então sem você aceitar isso aqui, e o primeiro passo é aceitar de forma intelectual e tá tudo bem, para depois você integrar isso e viver isso, sem você aceitar, você não consegue caminhar em direção à verdade. Você fica estagnado, ok? Porque você vai continuar com o mecanismo de culpar fora, né? Culpar o que está fora pelas suas questões. E todo o nosso trabalho de autoconhecimento, na verdade, é conseguir, claro que a primeiro é entender isso intelectualmente e depois integrar essa ideia e realmente conseguir entender que não existe nada fora, entendeu? Às vezes demora e tá tudo bem demorar, é o tempo que tiver que ser para que você viva essa experiência, você integre isso, né? Essa experiência de estar mais consciente e sem tanto sofrimento. As pessoas dizem
eu quero iluminar em 7 dias, né? Ontem eu vi meu professor falando, que as pessoas falam, eu quero iluminar em 7 dias. Elas não sabem o que isso significa, entendeu? Justamente essa pessoa que fala, eu quero iluminar em 7 dias, né? E se ela tiver esse desejo atendido, e ele pode ser atendido, né? Ela vai receber essa iluminação. Só que como é que vem em 7 dias para uma pessoa, né? Ela expurgando todo aquele inconsciente, todas aquelas sombras tem que vir à tona. Como é que vão vir à tona? Porque ela precisa olhar para isso, precisa transcender isso, né? Vai vir um monte de tragédia, virão 7 dias de tragédia, uma atrás da outra da vida da pessoa, uma pior que a outra da vida da pessoa, para que a pessoa consiga, por meio do sofrimento, acordar. Porque não tem outro caminho rápido, entendeu? Então, o caminho que você está escolhendo, e eu digo principalmente para as pessoas que estão estudando um curso em milagres, ou que estão numa dedicação num trabalho de autoconhecimento com mais afinco, né? Mais diretas, né? E decididas em estudar isso e praticar, tá tudo bem que isso demore um tempo. Vai ser o tempo que tiver que ser. Teve uma experiência que acho que ilustra bem isso, que para finalizar, que eu tô falando aqui, que eu vivi essa semana. Há muitos anos, vem na minha mente uma pessoa de um relacionamento que eu vivi há anos atrás, e essa pessoa vem nos meus sonhos, ela aparece nos meus sonhos. E eu acordava e falava assim, gente, não é possível, eu não tenho nada com essa pessoa, entendeu? Eu separei, ficou tudo bem, a gente se separou, né? Ficou tudo bem entre nós, eu não tenho nenhuma mágoa, tá tudo bem com essa pessoa, não tem nada, tá tudo certo. E fazendo as minhas meditações, né? E de vez em quando vinha, né, essa imagem dessa pessoa de novo nos meus sonhos, e eu até cheguei a falar sobre isso com a minha terapeuta. E falava, olha, tá vindo de novo isso, eu não consigo entender por que essa pessoa tá vindo, eu não gosto dela no sentido, né, romântico da palavra, não tenho nenhum desejo por ela, acabou, não tem nada, por que tá vindo isso de novo? E eis que, e aí entra o Joe Dispenza nessa história, né, o Joe Dispenza diz que a gente tem que confiar no desconhecido, porque não é a nossa mente linear, racional, egóica que vai resolver os problemas, né? E como eu disse para vocês já no outro vídeo, eu tô fazendo lá as meditações 2 vezes por dia, muito profundamente. Só que eu desisti de ter qualquer resultado. Eu simplesmente estou fazendo e confiando no desconhecido. Aí faço minhas lições, leio um curso em milagres, tô fazendo tudo que tem que ser feito. Enfim. Eis que um dia desses, há uns 3 dias atrás, eu tava no meio de uma meditação normal, dessa que eu tô fazendo todo dia, e do nada começa a vir imagens da história, da minha história com essa pessoa, né? E de um momento que eu me senti muito triste com relação a essa pessoa e a tudo que eu tinha vivido ali. E começou a vir aquilo, só que começou a vir imagem, e a minha mente começou a entrar naquele lugar, daquela situação, daquela casa, né, que aquela pessoa morava, e várias coisas ali que me deixaram angustiada, que me fizeram sentir culpa, né, e me fizeram sentir raiva. Eu fui entrando naquelas coisas sem querer, no meio da meditação. Só que aí veio um sentimento, começou a vir um sentimento, uma vontade de chorar. O meu ego assim, nossa, você precisa continuar a meditação, né? Você não pode sentir isso. Tipo assim, olha, você tem que abafar isso, deixa lá. E de repente eu falei, não, eu vou sentir. Eu fui entrando naquela sensação. Gente, eu comecei a chorar muito. Veio um negócio, assim, muito forte, né? De culpa e de raiva ali. E eu deixei rolar, Eu sei que a meditação tinha 50 minutos, no minuto 38, que foi quando começou a aparecer essas imagens na minha mente. Eu comecei a chorar, eu deixei aquilo vir, toda aquela emoção vir, toda aquela cena vir até acabar. E foi ali que a minha meditação acabou, mas não acabou o trabalho. Na verdade, ali estava começando o trabalho, entendeu? E eu deixei aquilo vir até acabar. E eu chorei, senti tudo que eu tinha que sentir e passou. E foi muito interessante, porque parece que saiu algo mesmo de mim, sabe? Um peso. E aquilo estava sendo avisado para mim em sonhos. E o meu consciente falava, não tem nada aí, entendeu? Só que lá no inconsciente
tinha algo escolhendo por mim, tinha algo decidindo coisas por mim, provavelmente, entendeu? Que eu nem sei o que, né, na minha vida, né, na minha vida consciente. Confia que o caminho, porque eu tô falando a história da meditação, para que você entenda que não é você que faz o trabalho, é que nem um curso de milagres, não é você que faz, é o Espírito Santo que faz. Ele fala isso, ele fala, eu só preciso da sua disponibilidade, deixa que eu te ajudo, porque se fosse pra você estar pronto, não precisaria de mim, entendeu? Então faça a sua parte, sem ficar buscando um resultado, sem ficar ansioso por um resultado, tá? Mas entenda que isso aqui, se você não aceitar isso aqui, você não consegue adentrar nessa profundidade de encontro consigo mesmo, de encontro com a verdade que está dentro de você. Você fica estagnado no seu trabalho de autoconhecimento, culpando os outros fora. Então lembra, eu sou responsável pelo que vejo, eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Você aceita isso? Você aceita, meu irmão, minha irmã? Você aceita Jesus, meu irmão, minha irmã? É isso mesmo, né? Pior é que é isso. Queridos, é isso. Beijos a todos e até um próximo vídeo. Tchau.